E aí, pessoal, boa tarde a todos. Então, hoje quem vai apresentar o seminário é o Bruno Sena. Então, Bruno, quando você quiser, pode começar. Ok, professor. Estão me escutando bem também? Sim, sim. Estou com o microfone externo. Beleza. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu não vou ter como olhar o chat aqui, então se alguém tiver alguma pergunta durante a apresentação, também fique à vontade de abrir o áudio e questionar, tá bom? Primeiramente, um prazer de apresentar aqui minha proposta, né, de pesquisa do doutorado. Desculpe, a câmera tá mais à esquerda, porque a câmera do meu computador não está funcionando, eu estou chaveando com o celular, né? Porém, a apresentação, minha voz acredito que é o importante. Deixa eu só ocultar aqui, pronto. Então, o tema do meu projeto de doutorado é uma rede neural artificial pulsada com modelo de neurônio merristivo de dióxido de vanádio com codificação de impulso sigma-delta-PWM. Para muitos aí foi muito palavrão falado ao mesmo tempo, mas a ideia é que até o final da apresentação, muitos desses termos eles sejam elucidados e um bom entendimento sobre eles seja apresentado, tá bom? Como todos nós, né, eu sou do doutorado em Engenharia da Informação, meu nome é Bruno Sena, meu e-mail é bruno.sena@ufabc.edu.br. Eu sempre brinco que o famoso Ayrton Senna, ele tem um sobrinho, que não é tão conhecido assim, mas se chama Bruno Sena também, então, se às vezes você me encontrar por aí, e se você quiser gravar o nome, é só lembrar do Ayrton Senna, que ele tem um sobrinho, e aí é o mesmo nome por coincidência, né? A diferença é que tem um N a menos aqui, e alguns cifrões a menos também. Meu orientador é o professor Luiz Almeida, né? É o mesmo orientador do Moisés e do Vanes. O Moisés foi o que apresentou semana passada, né? Então tem alguns conceitos importantes que ele passou na semana passada que eu não vou tá passando com tanto detalhe, visto que o trabalho dele tem muito esse foco na esterese. Porém, se você prestou bastante atenção na apresentação dele, talvez você tenha um pouco mais de facilidade aqui de entendimento do meu projeto. Minha data de entrada foi maio agora de 2021, então não estou nem 2 meses aqui no programa de doutorado. Então a ideia é passar os principais conceitos sobre o meu projeto, falar do meu mestrado e dizer qual que é a proposta do doutorado, que é uma continuação do mestrado, né? Então, são assuntos bem relevantes que serão abordados, né? Então, quais são os conceitos importantes, né? Eu quis passar esses conceitos de uma maneira simples, mas de uma maneira que alguém que não é na área tem uma noção geral, até porque muitas das apresentações que foram feitas até agora, além de conhecer o projeto de vocês, que é muito bacana, mas quando você vê um projeto que sabe que não tem a sua linha, né, aprender alguma coisa durante o processo da apresentação é uma coisa muito enriquecedora, né? Então, eu vou tentar passar esses conteúdos aqui, e eu acredito que muitos terão uma ideia aí, até para ficar para frente, né? Como muitos de nós queremos ser professores, né? Não sei se todos, e essa análise generalista de N situações, N conceitos é bem relevante, né? Então, o primeiro conceito importante é de um material chamado dióxido de vanádio, né? O segundo conceito importante é um conceito que é transição de fase metal isolante. A gente lembra transição de fase, da fase líquida, gasosa, porém, existem outros tipos de transição de fase, e a transição de fase aqui é uma transição de fase bem interessante para as pesquisas atuais,
que é a transição de fase metal isolante, né, que em alguns lugares da apresentação vai estar apenas TMI, né, transição de fase metal isolante. Vou falar por cima sobre esterese, né, e sobre esterese, o tipo de esterese limiting loop proximity, que o Moisés ele falou muito na semana passada, que é um tipo de esterese muito utilizado pelo nosso orientador, né, e foi até criada por ele, essa esterese aqui. Mas aí eu comento mais quando chegar nessa parte. Vou falar um pouco de um conceito interessante chamado computação neuromórfica, Mann-Ristor, que tem ligação com computação neuromórfica, neurônio Leak Integrated Identifier, que eu vou falar, deixei em inglês porque não é consenso ainda, muita coisa aqui da computação neuromórfica ainda não é consenso, sabe, gente? Dos termos técnicos, pelo menos não em português, certo? Então, eu até vai facilitar também a questão da tradução de vocês, mas esse aqui é um tipo de neurônio que é integração e disparo com vazamento. Mas também, quando chegar na parte de computação neuromórfica, a gente fala mais sobre isso. Codificação sigma-delta e modulação por largura de pulso, né? Fico sempre pensando, será que caiu a conexão? Será que não caiu? Vou olhar aqui. Não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, Bruno. Eu fico, sem feedback, às vezes fico preocupado. Obrigado. Então, no meu doutorado aqui, no meu mestrado, né, o que foi apresentado foi um modelo de um neurônio menristivo de dióxido de vanádio com codificação de impulso sigma-delta PWM. Então, veja a diferença do título do mestrado para o título de doutorado. A grande diferença é apenas que agora a proposta é uma rede neural artificial pulsada, com o modelo do neurônio que foi proposto no mestrado. Então, esse modelo de neurônio é um neurônio, certo? Menristivo, né? E aqui não está errado, não seria o N aqui, mas é M sim, porque é uma contração de memória resistor, né? Um resistor com memória. Então, é um neurônio do tipo resistor com memória que se baseia no comportamento de um material que existe, chamado dióxido de vanádio, e esse neurônio ele vai ser estimulado com uma codificação de impulsos sigma-delta PWM, que muitas das vezes a gente vai chamar de impulsos ou pulsos, mas considera a mesma que eu esteja falando a mesma coisa, tá? Então, começando aqui pelo material, então, é um material que se encontra na natureza, né? O Brasil, ele fornece para o mundo 10% desse material, chamado dióxido de vanádio, né? Aqui eu só, né, porque como são muitos conceitos novos, eu coloquei só uma figura de um dióxido de vanádio, né? Então, aqui no azul escuro é o vanádio, e esse vermelho mais escuro aqui são os óxidos, né? Então, é um material, é um dióxido de vanádio que se encontra na natureza e que o Brasil fornece em torno de 10% desse material todo ano para a economia mundial, né? Esse material, desde 96, mas pouco explorado, ele tem uma característica bem especial. Então, se por acaso você quiser, por curiosidade, digitar no Google dióxido de vanádio, tem muita gente fazendo pesquisas atuais sobre N situações utilizando esse material, por uma característica especial que é essa que eu comentei aqui, transição de fase de estado sólido, né? Então, dentro do estado sólido, ele pode ser metal ou pode ser isolante. Então, essa característica especial de transição de fase em decorrência da variação de temperatura é o que vai ser explorado pelo meu trabalho, né? No mestrado, que foi a proposta do neurônio, e no doutorado, nessa rede neural pulsada, com base na característica dessa transição de fase metal isolante, que ocorre quando há a variação de temperatura, né? Isso ocorre quando ele se encontra na forma de filme fino, né? Então, ele pode variar entre metal e isolante. Então, a gente sabe que metal
e isolante são coisas bem distintas, né, para a gente, né? Porém, esse material, ele consegue variar entre uma coisa e outra, quando você varia a temperatura, mas numa temperatura que é perto da temperatura ambiente, né? Então, essa que é a característica especial desse material em comparação a N outros materiais que tem isso, mas tem, às vezes, numa temperatura muito elevada, né? Então, eu peguei só um comentário de alguém lá da agência da FAPESP, né? Então, só conceituando o que é uma transição de fase, que isso é mais um conceito lá do pessoal de materiais, mas uma transição de fase tem sido foco de diversas investigações científicas no tempo de hoje mesmo, e não só trabalhos voltados à computação neuromórfica, que é o meu objetivo, mas outros tipos de aplicações, né? Ele é chamado assim porque na verdade, ele também é chamado de transição de Mott, porque foi uma homenagem a Francis Mott, né, que foi o Prêmio Nobel de Física de 77, e essa transição ocorre quando um sistema metálico se torna isolante. A gente, assim, não é muito da nossa mente pensar que o metal pode se tornar um isolante. Na nosso imaginário, metal é metal e isolante é isolante, né? Quando a gente, um bom material isolante vem na nossa mente, sei lá, uma borracha ou a madeira que não conduz eletricidade, um bom condutor, a gente pensa nos semicondutores, ou algum material que, se uma corrente elétrica estiver nele e você estiver, por acaso, encostando nele, você varia um choque. Então, você sempre pensa como duas coisas distintas, né? Só que esse material ele pode se transformar em uma coisa e outra, dependendo da sua variação de temperatura. Esse material, que é o dióxido de vanádio, então, o que acontece aqui no nosso trabalho, né? Então, ele altera de metal para isolante quando eu vario, quando há variação de temperatura, né? Como que nós, no trabalho, vai ter essa variação de temperatura, né? Isso vai ocorrer através de pulsos de tensão. Então, pulsos de tensão sobre esse material, né? Então, a ideia do meu projeto, eu estou modelando esse material, na verdade, uma parte desse material, o comportamento desse material, e aí eu vou estimular ele, por enquanto só em termos de simulação, com uma tensão, e assim eu vou alterar a temperatura. E fazendo isso, já adiantando um pouquinho, vai ter uma variação de resistência, né? Mas eu poderia simplesmente passar ele de metal para isolante com uma sequência aí de pulsos, né? Então, poderia ser de 0 ohms, né, até sei lá quantos ohms, né, que um isolante ele poderia ter, né? Aí são algumas características, né? Então, como que ocorre essa transição? Então, ele muda a sua forma cristalina, né? Então, ele tem uma forma cristalina, ele se torna em outro, né? É um tema mais do pessoal de materiais, pessoal de química, mas ele é tetragonal, aumenta a temperatura, ele se torna monoclínica, né? Então, por causa disso que ele consegue mudar de metal para isolante. E vários trabalhos sempre falam que ele é interessante para essa concepção de produtos baseados nas mudanças das propriedades elétricas, né? Então, isolante em metal, a mudança elétrica, ela é, assim, bem drástica, né? Então, altera drasticamente as propriedades elétricas do dióxido de vanádio, né? Então, toda vez que você olhar VO2, né, porque o nome é comprido, então é dióxido de vanádio, né, que é o material utilizado aqui no projeto, né? Eu estou utilizando a modelagem desse material, né? Então, quando se aumenta a temperatura, ocorre essa transição de fase. O diferencial desse material para outros materiais é que essa transição ocorre numa temperatura muito próxima da temperatura ambiente, e essa mudança de condutividade, está aqui uma definição de condutividade, para quem não é muito da área de elétrica, eletrônica, automação, ele altera essa condutividade por um fator até de 1000 vezes, que é algo bem significativo. E o interessante, né, como eu disse, se você entendeu o projeto do Moisés, a parte de
teoria sobre esterese, essa condutividade elétrica apresenta uma esterese, quando a amostra é aquecida e resfriada em torno da temperatura de transição. Então, esse material, né, o dióxido de vanádio, ele tem uma transição de fase metal isolante, e nessa transição de fase existe uma esterese. É essa esterese desse material, dióxido de vanádio, que é modulada. Aí entra um pouquinho essa questão de computação neuromórfica, né, antes de passar a parte de esterese. Né? É que eu pensei que já ia linkar aqui com esterese, então só reafirmando. Então, tem o material dióxido de vanádio, esse dióxido de vanádio tem uma transição de fase metal isolante, nessa transição de fase metal isolante ele tem uma esterese. Essa é a esterese que a gente vai modelar, tá? E essa esterese vai ser modelada com um tipo de modelo que foi comentado pelo Moisés na semana passada, e que eu vou pincelar aqui por cima. Né? Então, primeiro, guarda essa informação, fica gravada aí. Então, antes de ir para isso, computação neuromórfica. Né? Então, eu falei que nós queremos utilizar esse material em computação neuromórfica. Mas o que é a computação neuromórfica? Né? Não é algo tão trivial para a gente. Né? Não é algo que normalmente se ensina na faculdade. Né? Então, o primeiro a falar sobre isso foi Mead, em 80, que era do Instituto da Califórnia. Né? Mas, resumidamente, é a ideia de desenvolver computadores que se comportem de forma semelhante ao cérebro. Né? A gente sabe que os computadores, eles não se comportam de uma maneira semelhante ao cérebro. Né? A principal arquitetura que é utilizada, que é a von Neumann, né? que é a grande vencedora entre as arquiteturas e acabou sendo a arquitetura praticamente de tudo, né? Os computadores, celulares e tudo de microprocessado que nós temos hoje, ela tem as suas características, né? Tem a parte de I/O, né, entrada e saída, tem a parte de entrada, tem a parte de memória, tem a parte de processamento. Então, tem uma arquitetura que funciona muito bem, mas não tem semelhança com o cérebro humano, né? A computação neuromórfica vem para propor uma computação com alguma semelhança com o cérebro humano, né? Uma das ideias é emular o funcionamento das sinapses neurais biológicas. Né? Eu acabei pegando esse rapaz, né, o Carl Mead, que foi de 1980, do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Ele fez essa proposta, aí eu peguei no tempo de hoje, né, então em 2000, eu acho que tá lá, é um site, eu acho que é 2020. Uma outra pessoa, também lá da Universidade da Califórnia, Dmitry, que é um pesquisador, ele disse o seguinte, né, alguns resultados existentes, embora realizem tarefas cerebrais simples, como a classificação de imagem, têm mostrado uma enorme melhoria no uso de energia e na velocidade em comparação com computadores puramente digitais. E algum deles pode até superar o desempenho do cérebro humano. A principal ideia hoje em dia de se utilizar a computação neuromórfica é a ideia de que talvez a computação neuromórfica consuma menos energia. Então, a ideia dela não é substituir a maneira de termos os computadores hoje, não é substituir a arquitetura von Neumann, mas é ser uma opção para outros tipos de aplicações que necessitem, né, de um consumo de energia pequeno e normalmente num invólucro pequeno. Né? Então, essa é a principal, hoje em dia, ideia de se tentar utilizar a computação neuromórfica, né? Conseguir algo que consuma pouca energia, tenha um processamento adequado e num tamanho pequeno. Aqui só um exemplo, não, como eu disse, né, a ideia não é competir com os computadores, mas algumas coisas que intrigam, né, é que o cérebro normalmente consome de 10 a 20 watts, e ele consegue, por exemplo, fazer uma identificação de padrão, né,
muito, assim, superior às vezes, um supercomputador que consome 15 milhões de watts. Né? Então, tem algumas tarefas específicas que os seres humanos fazem, né? Logo, o cérebro humano processa essas informações, que é feito melhor por nós do que um computador, porém, o nosso corpo, né, a nossa mente, o nosso cérebro, ele consome pouca energia, né? Então, com base nisso, criar computação neuromórfica, né, criar opções de computação neuromórfica, vem nessa ideia de alguma aplicação específica que o cérebro é melhor, ou alguma aplicação específica onde o consumo de energia seja algo extremamente relevante. Né? Eu sei que hoje a gente pensa que consumo de energia não é tão relevante, quase tudo é conectado na tomada e se precisa em um lugar remoto, a gente sempre pensa em energia eólica, energia solar, N aplicações, mas pensa se existir aplicações onde nenhuma dessas possibilidades seja possível, né? Sei lá, colocar um chip dentro de um boi lá e o próprio sistema dele gerar alguma quantidade de energia, visto que o chip lá que faz alguma coisa no boi seja de pouco consumo de energia, e consiga aquele chip lá durar até o boi morrer. Eu estou falando uma coisa aleatória aqui, mas aplicações onde não dá para você conectar na tomada, aplicações onde não há essa possibilidade de ter uma energia externa, onde apenas, sei lá, uma pequena bateria em cima de uma fábrica que fica lá no Alasca, eu quero colocar uma vez lá e quero que aquilo dure por anos, porque fazer a manutenção daquilo é extremamente caro, então eu prefiro colocar uns 5 sistemas lá e vai queimando, joga fora, porque não tem como ir lá e fazer a manutenção. O consumo de energia é algo extremamente relevante. Tem algumas aplicações que isso é necessário, né? Seria relevante, né? Então, a computação ela tem o potencial de realizar cálculos complexos com mais rapidez, consumo de energia e tamanho reduzido. Estou falando os três juntos, né? É claro que um computador sempre vai ser, ultimamente, nos próximos, sei lá, 50 anos, sempre vai ser mais rápido do que a arquitetura de computação neuromórfica. Mas esses três juntos, o custo-benefício desses três juntos, rapidez, consumo de energia e tamanho reduzido, existe esse potencial, né, de quem trabalha com computação neuromórfica, que isso seja possível. E isso seja plausível de acontecer. Algo rápido, com consumo baixo de energia e tamanho reduzido. E para isso, isso se comparado à arquitetura tradicional de von Neumann, né? Então, isso são os objetivos da computação neuromórfica, né? É o porquê se está tentando pesquisar nessa área, né? E por que utilizamos o cérebro humano como uma fonte de inspiração para trabalharmos com computação neuromórfica, né? Então, existe um campo da ciência chamada biomimética, né, que é uma área da ciência que olha a natureza, estruturas biológicas e tudo mais, e tenta imitar algum comportamento porque ela faz melhor alguma coisa do que a maneira que fazemos hoje, né? Então, ela procura aprender com a natureza, estratégias e soluções, e tentar utilizar esse conhecimento em diferentes áreas da ciência. Então, tem um termo, né, que é biomimética, né? Não sei se eu estou pronunciando certo, biomimética. Pensando nisso, né, como que funciona... Isso aqui é importante, hein, assim, para entender o trabalho, né? Então, como que funciona o neurônio aqui, né? Então, tem potencial de ação esquemática, né? Então, o pessoal lá da neurociência lá, claramente passa essas informações para os seus alunos. Então, aqui, ó, tem um conceito chamado potencial de ação do neurônio, né? Então, aqui está um disparo, né? Vamos chamar aqui de disparo, certo? Então, aqui é um disparo. O que isso significa? Quando isso ocorre, a informação passa daquele neurônio para um outro neurônio. Enquanto isso não ocorre,
a informação chega nele e para, né? Então, como que funciona isso, né? Então, chega na entrada do neurônio um estímulo, né? Então, chega no neurônio um estímulo. O estímulo é pequeno. Passa um tempo, aquele estímulo não tem mais influência sobre aquele neurônio. Vem outro estímulo, no mesmo tempo. Faz um tempo, depois ele deixa de ter influência sobre aquele neurônio, né? Então, o que acontece? O neurônio, ele tem um limiar de ativação, né? Só quando o estímulo for forte o suficiente para ultrapassar esse limiar aqui, é que há o disparo. E, consequentemente, a informação que está naquele neurônio é passada para o próximo neurônio. Então, o que acontece aqui, né? Por que é o tipo de neurônio que eu vou utilizar no projeto? Isso se chama integração. Não dá para traduzir literalmente, então por isso que eu coloquei já da forma em inglês, mas é integração e disparo com vazamento, né? Então, o neurônio se chama integração e disparo com vazamento. Chega a vários sinais aqui, ele integra. Se chegar ao ponto do limiar, ele dispara. Se não chegar ao ponto do limiar, porque gotejamento, porque esvaziamento, né? Porque aquele pulso que está sendo estimulado, aquele neurônio, ele é como se tivesse um prazo de validade para ter influência sobre aquele neurônio. Então, se não vir mais outros pulsos ao ponto de integrar e vir a disparar, ele simplesmente é ignorado por aquele neurônio, a informação para naquele neurônio, ele não passa mais para frente, né? Algumas pessoas acreditam que essa situação de que nem toda informação que chega àquele neurônio, ele é passado para os outros neurônios, uma possibilidade de economia de energia, né? Porque ele só atua, né, passando essa informação adiante se tiver um nível de relevância bacana, né? Então, alguns acreditam que talvez um pouco da economia de energia do neurônio, né, porque o cérebro consome pouca energia, tem a ligação com isso, né? Outros acreditam que, além disso, pode ser que é porque o nosso cérebro ele não trabalha com números, ele trabalha com pulsos, né? Então, no nosso trabalho, a ideia é fazer, eu já volto nesse slide, é exatamente pegar essa boa complexidade no comportamento que eu acabei de descrever e utilizar no nosso projeto de simulação, né? Ele é de um tipo de complexidade simples, né? Então, integração e disparo, né? A integração aqui, num determinado intervalo de tempo, se passou pelo limiar, dispara. Se não passou pelo limiar, não há disparo. Porém, ele é pouco biologicamente realista, porque a gente não está modelando esse menos 55 milivolts, a gente não está modelando exatamente como o neurônio ele funciona ali, a gente está modelando esse comportamento com a intenção ou com a esperança de que isso seja algo que faça com que o cérebro consuma pouca energia e que nas nossas simulações mostre que é um sistema que consuma pouca energia, né? Na prática, o que ocorre é que o pulso, né, ele é muito menor, assim, esse espaçamento, então ele é um pulso mesmo, né? E então, esse potencial de ação esquemático aqui, de uma maneira didática, ele se comporte conforme essa figura de baixo aqui, né? E continua sendo a mesma coisa, né? Não está vindo a ativação, não está vindo um estímulo relevante aqui, nada acontece. Chegou ao ponto de ter um estímulo, então, pensa numa janelinha de tempo, então vários estímulos estão vindo aqui, estão sendo integrados, conseguiu passar pelo limiar. Olha como que realmente é um disparo, né? É um pulso, né? É algo, uma elevação de tensão, né? Aqui, então, ele praticamente mais de 50 milivolts aqui no cérebro humano, ele tá dando esse pulso, né, rapidamente. Não houve isso, ele simplesmente
ignora e vai esperando até passar pelo IMR, tá bom? Então, nosso neurônio, da simulação, com base no material de óxido de vanádio, ele tem essa característica, né? Ele vai ter que se comportar dessa maneira, integrando e disparando com vazamento, que significa tendo como importância um determinado espaço de tempo. Então, complexidade é simples, então integração e disparo. Qual que é a diferença para a nossa vida real normal, né? A gente não vai utilizar números aqui, a gente vai utilizar pulsos, e ele tem uma boa complexidade no comportamento, então é muito parecido aqui como que a gente vai fazer, como isso que acontece aqui na nossa cabeça. Então, no mestrado foi proposto o neurônio e proposto a aplicabilidade, né? Que é a modelagem do comportamento do dióxido de vanádio como um neurônio meio-restivo do tipo integração e disparo com vazamento, com a atuação de sinais pulsados. Então, estou sendo redundante, mas o que acontece é esse material, dióxido de vanádio, que tem uma transição de fase metal isolante, que nessa transição de fase metal isolante tem uma esterese. Essa esterese ela está sendo modelada, tá? Para depois, ao ser estimulada por sinais pulsados, ela ter esse comportamento aqui de integração e disparo com vazamento. E aí vamos mais para frente para ficar mais claro. No mestrado, a gente teve resposta em temperatura e em resistência, mas para nós, o relevante mesmo aqui no doutorado é resistência. É que eu deixei lá em temperatura também, porque outros trabalhos que possam utilizar desse transição de fase metal isolante desse material, possa utilizar lá como se fosse uma folha de dados. Né? Então, outro termo importante aqui, ó, neurônio meio-restivo. Né? Então, resistor não linear com memória. Contração de memória e resistor. A gente, no ensino médio, o pessoal que foi para a área de elétrica, eletrônica, sabe que resistência é tensão, a gente lembra do RU, né, RU sobre I, né, então tensão e corrente num determinado instante, isso que é resistência, né, a gente sempre ficou sabendo disso, né, desde o ensino médio, faculdade, é isso. Porém, esse resistor que eu estou utilizando aqui, que tem um nome diferente, né, meio-resistor, né, porque é um comportamento meio-restivo desse neurônio, ele se comporta de uma maneira diferente, né? Ele leva em consideração a tensão instantânea naquele ponto, sim, só que ele leva em consideração também todo o histórico de como ele chegou naquela resistência, né? Então, por isso que ele tem esse... ele não segue a lei de Ohm, né? Então, ele é uma classificação diferente, ele é um main resistor, né? Que é um resistor que leva em consideração todo o histórico dinâmico da carga que flui no sistema. Também esse tipo de componente tem previsões de possam desempenhar papéis chaves no desenvolvimento de circuitos neuromórficos. Tá? Então, até agora, a gente chegou aqui, ó, no modelo matemático, né, na verdade, vou explicar isso aqui daqui para frente, né? Então, no modelo matemático, pelo modelo de esterese limit loop proximity, então, existe a esterese do dióxido de vanádio. Como que eu modelei a esterese, ou como foi modelada a esterese do dióxido de vanádio? Foi modelado por um tipo de modelo chamado esterese limit loop proximity. Né? Se você lembrar da apresentação da semana passada, esse mesmo estilo de modelo de esterese foi utilizado, ou vai ser utilizado, para modelar... era a curva, alguma coisa relacionada ao pulmão, não lembro o nome aqui. Né? Eu estou utilizando de uma outra forma. Né? Então, como foi bem alencado na semana passada, existem vários modelos de esterese, né? Presage, limit loop proximity, variações do presage, laminação do limit loop proximity, outros tipos de modelo. Aqui, nesse projeto de doutorado, a gente vai utilizar, no mestrado que foi utilizado, e vai continuar sendo utilizado no doutorado, é um modelo chamado Limit Loop Proximity, tá?
para modelar a esterese na transição de fase metal isolante em filmes finos de dióxido de vanádio. Então, ó, esse palavrão aqui você já consegue entender, então já deixou de ser um palavrão para você. Então, modelar essa esterese por um tipo de esterese de um material específico. Né? E aí, para resumir, a gente está chamando aqui de Ev2P, TMI, VO2, né? Então, transição de fase metal isolante, dióxido de vanádio. Então, a modelagem por Ev2P do material dióxido de vanádio na parte dele que é transição metal isolante. Né? Então, não entrando na maneira bem técnica que foi apresentada a esterese na semana passada, mas eu gosto de umas definições tipo dicionário, né? Visto que esse trabalho de doutorado ele passa por muitos conceitos aqui, eu acho que não seria relevante aprofundar em tantos deles, mas o que é esterese? Né? É um fenômeno apresentado por alguns sistemas ou materiais que conservam as suas propriedades mesmo na ausência do estímulo que as gerou. Né? Então ele conserva a propriedade. Então lembra da lei de Ohm? Se eu tenho tensão num determinado tempo e corrente, eu sei como que é a resistência. Mas acabou a tensão, tá bom que o resistor é algo fixo, né? Mas vamos supor que ele não fosse, se ele fosse algo totalmente dependente da tensão e a corrente. A tensão e a corrente num determinado ponto tem o valor da resistência. Se a tensão e a resistência e a corrente for um outro valor, vai ter um outro valor de resistência. Mas e se, ao colocar uma tensão e uma corrente, ele dá um valor de resistência, quando você joga o próximo valor de tensão e resistência, ele tivesse uma tendência a querer manter aquele valor de resistência. Né? É algo assim que é a esterese. Não é tão um exemplo bom utilizando resistência, porque resistência normalmente é um valor fixo, você compra lá o componentezinho, mas a ideia eu acho que deu para passar. Então, eles são fenômenos que tentam conservar as propriedades do mesmo na ausência do estímulo que ele gerou, né? Do estímulo que fez com que ele fosse até aquele ponto. Né? Então, aqui, ó, deixa eu ver se... Não, vou passar mais para frente. Aqui só vai ter um slide, mas quem quiser saber mais sobre essa esterese, apresentação da semana passada, que o Moisés ele trabalhou muito com esse Limitive Proximity e comparando com o modelo de pressagem, né? E aí ele falou bastante sobre isso, né? Então acredito que não vale a pena parar nisso aqui agora. O importante ele é um modelo simples na representação matemática e tem uma excelente resposta na transição de fase desse material que eu tô trabalhando. Por isso que eu estou utilizando ele. Ele é utilizada para descrever o comportamento da esterese desse material, dióxido de vanádio, resistência por temperatura na transição de fase do dióxido de vanádio. Tá. Ele foi proposto por Ruiz, né? Então essa esterese aqui, ela foi feita por Ruiz. Em 2003, o Ruiz é o nosso orientador, tá bom? Com foco no filme fino de dióxido de vanádio na transição de fase. Então aqui é o primeiro resultado que a gente teve no mestrado, que foi a simulação, né? Então sendo repetitivo, para ver se você entende o palavrão. Então tem um material chamado dióxido de vanádio, esse material tem a transição de fase metal isolante, essa transição de fase metal isolante tem uma esterese, essa esterese ela foi modelada por um modelo de esterese chamado Limitive Loop Proximity, que a gente está chamando de Ev2P. Então, Ev2P, TMI, VO2, gráfico resistência por temperatura. Agora, observe, 40 graus Celsius a 60 graus Celsius é quando, um pouquinho mais, né, desde aqui, quando nós temos uma esterese, certo? E o que é esterese, né, gente? Então,
foi bastante dito na semana passada, mas vamos supor que a temperatura está aqui, está em 40 graus e esteja nesse ponto aqui. E a gente vai aquecer esse material. E ele vai escolher um desses caminhos aqui para percorrer. Então ele está aqui, por exemplo, em 40, ele pode escolher esse caminho mais à direita aqui. Então, vim para cá. Então, está esquentando e ele seguir esse caminho aqui até chegar aos 60. Mas vamos supor que você começa a aquecer esse material. Então, começa a aquecer e ele está aqui. Certo? E aí, ele começa a aquecer mais um pouquinho. Nossa. Começa a aquecer mais um pouquinho, ele chega até aqui. Então, ele chegou aqui perto dos 50 graus. E aí, você deixa de aquecer, certo? E aí, quando você deixar de aquecer, o que vai acontecer? Ele vai resfriar. Só que o que acontece? Como foi dito, a esterese é algo que ele tenta manter, manter a posição que ele está, mesmo quando o estímulo foi embora. Então, o normal de outros materiais se ele veio por um lado, se ele foi crescendo a temperatura por aqui, na hora de arrefecer, de esfriar, ele voltaria por aqui também. Mas em sistemas esteréticos isso não acontece. Então ele começou a aquecer aqui, chegou aqui, por exemplo, 50 graus, e aí vai resfriando, dependendo da maneira com que ele vai sendo resfriado, seja de uma maneira natural ou forçada, ele vai pegar um desses caminhos aqui. Então, se ele vai pegar um desses caminhos, você concorda que a resistência ela pode variar desde... aqui está vezes 10 a quarta, então desde 40 mil até 60 mil, então a resistência ela varia muito conforme o histórico da maneira que você estimulou esse material aquecendo ou resfriando. Então essa que é a grande sacada aqui do dióxido de vanádio. Ele é um material que depende da maneira que você vai estimular ele vai ter uma resistência diferente. Porém, tentando manter aquela resistência que ele se encontra. Então, por exemplo, aqui de 40 mil ohms até 60 mil ohms. Tá? Então, como que é feito aqui como que é feito o projeto aqui, Eu estou tentando ser bem didático, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu estou falando muito rápido. Mas vamos lá. Então aqui, tem um neurônio, aqui já o neurônio em si, Então aqui era a modelagem, resistência por temperatura do material. Então aqui é o material. Então aqui está o material. Nessas características aqui, que eu repeti umas 10 vezes aqui, você vai sonhar com essa definição. Só que aí o material agora ele vai virar algo para ser utilizado no projeto, que é esse modelo de neurônio proposto, Então, esse modelo de neurônio proposto aqui, então, o meristil você já entendeu por quê, Então, dependendo de como eu estimulo o material, ele vai ter uma resistência, uma outra resistência, e ele vai tentar segurar aquela resistência que ele foi estimulado, Então, você já sabe por que meristil, neurônio meristil. Integração e disparo com vazamento porque o modelo de neurônio que a gente está fazendo aqui é o seguinte, ele vai ter entradas, que vai ter que ser impulsos, pesos sinápticos que também serão impulsos, e ele vai ter que integrar isso aqui. E aí vai ter um limiar de disparo, por exemplo, então se tiver um estímulo relevante, ele vai disparar, essa informação vai para o próximo neurônio, pensando numa rede neural pulsada. Quando não, a informação morre ali nele, então, por isso que é a integração e disparo com vazamento. Essa questão do vazamento ainda está sendo vista como será feito no doutorado. No mestrado, a gente fez só integração, praticamente só integração e disparo, com a ideia de ter um vazamento. Então, continua aquela ideia, Então, integração de pulsos, se chegar ao ponto do limiar, dispara. Se não chegar no limiar, não dispara. Na hora do disparo, se é algo que pareça um pulso de fato. Então, ele vai trabalhar com pulsos.
Por isso que é a computação neuromórfica, ele está trabalhando com pulso, trabalhando com o comportamento de algo do nosso cérebro, né? No caso aqui, o potencial de ação esquemática. Então, na prática, agora já trazendo um pouquinho para a minha área, né? Eu sou engenheiro de controle e automação, então a maneira de desenhar vem daí. Então aqui, ó, a gente está dizendo o seguinte, então vai ter uma modulação sigma-delta, que nada mais é do que transformar um número numa sequência de pulsos. A gente tem um PWM, que nada mais é do que pegar um valor numérico e também transformar numa sequência de pulsos. Então, entrada vezes peso vai ser a entrada do nosso dióxido de vanádio. Foi no mestrado. No doutorado vai ter que ser várias entradas e vários pesos, né? Então, essa entrada, esse peso em pulsos, é a nossa entrada do dióxido de vanádio. Estimulou o dióxido de vanádio, né? Então, como você viu, dependendo do estímulo, né? Então, é um estímulo de tensão que vai fazer com que haja a variação de temperatura, né? Então, vai ter a variação de resistência, certo? Com base no estímulo de temperatura, que vai ser via tensão, vai ter a variação de resistência. Essa variação de resistência aqui, né, aqui eu só coloquei como se fosse um comparador, com base num valor que a gente vai pré-estabelecer, vai ter o disparo ou não, conforme a qualidade do estímulo. E aí, nesse disparo, como ocorre no cérebro humano, a informação vai passar para o próximo neurônio, no nosso caso aqui, num tipo de codificação que a gente ainda vai pensar aqui no doutorado. Não só a nível de ilustração, então a gente sabe que na primeira camada lá, as entradas, a gente ainda continua sendo o mundo real, né? Então, no mundo real, a gente tem normalmente números, né? Então, entra um número e rapidamente é convertido numa sequência de pulsos. Essa sequência de pulsos não é equidistante, essa sequência de pulsos é com base nesse tipo de modulação aqui, ó, sigma delta. Então, se eu colocar o valor, eu coloquei aqui um range de 0 a 1 volt, então, se for 0,1 volt, é uma coisa, se for 0,2 volt, é outra coisa, então uma outra sequência de pulsos. Então, nada mais é do que uma codificação em pulsos, tá? Da mesma forma que há uma codificação em pulsos do peso sináptico, né? Então, existe uma codificação que, na verdade, é utilizado para outras coisas na elétrica, chamada PWM. Esse já é equidistante, mas se você coloca 10%, 20%, 30%, 40%, há uma sequência de pulsos diferente, né? Que a porcentagem aqui é a quantidade de tempo em nível lógico alto. Então, aqui as entradas e os pesos sinápticos, eles são impulsos, como no nosso cérebro. Então, entrada e peso, pulsos. E antes de falar das respostas aí, sempre fico com medo se a conexão caiu, acredito que não, então vou voltar. Aqui. Sempre preocupado porque já aconteceu comigo quando eu estava dando aula. Então, aí você fica falando sozinho até um tempo, até cair a ficha. Então aqui tem as primeiras respostas, né? Então, mostrando que, de fato, né, o neurônio proposto, com base em entradas em forma de pulsos e em pesos sinápticos também em formas de pulso, a gente tem uma resposta diferente da resistência, né, que tem ligação lá com o dióxido de vanádio, certo? Então aqui eu fixei, só por conveniência, um valor aqui. Então, por exemplo, eu fixei 0,7 volts, lembrando, foi convertida lá em pulso, só que colocar uma sequência de pulso aqui fica difícil para a gente entender. E aqui eu coloquei, né, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%,
e 100% do Dutch Cycle lá, que é outra sequência de pulsos que é ligada ao peso sináptico. E o que foi percebido é que, de fato, né, há uma mudança de resistência, né? Então, por exemplo, aqui nessa experiência, ela foi de 60 kΩ até 77, sei lá, 76 kΩ, né? Então, de 60 mil a 75 mil ohms, então uma variação assim relevante, dá para fazer alguma coisa aí na área da eletrônica, com base na sequência de pulsos que nós temos. Aqui só um exemplo fixando 0,8 volts. Aqui fixando uma entrada de 50%, né? Então, o Dutch Cycle lá, então, né, o peso sináptico, eu estou colocando ele fixo lá no meu neurônio, e aí eu variei as entradas para 0,1 volt, que é convertido em sigma delta, para uma sequência de pulso, depois 0,2, 0,3, 0,4, até 1 volt, né? Eu fui de 0,1 em 0,1. Então, bem, se mostrou como, se um se mostrou, o outro teria que se mostrar o mesmo, que há essa variação, né, de 60 mil até praticamente 66 mil ohms, ou seja, essa questão do dióxido de vanádio, ele variar a sua resistência com base nas sequências de pulsos ou do que chega até ele, realmente se demonstrou, né? Mas como isso poderia ser aplicado, né? Então, Spike Neural Network, né? Então, rede neural artificial pulsada, então, rede neural que as entradas que chegam a ela, né? No caso aqui, a conversão, né? Então, são impulsos. E toda a parte da rede neural interna lá também é impulsos, que é algo que a gente ainda está pensando em como fazer arquitetura e tudo mais. Um exemplo é que eu poderia fazer uma arquitetura desses neurônios com esse neurônio, quer dizer, desses neurônios com esse material de óxido de vanádio, então, aquele neurônio da rede neural tradicional nossa, no formato dessa rede neural artificial, e fixar alguns neurônios para ativar com 70 kΩ, outros para ativar com 71 kΩ. Então, você concorda que a importância dos estímulos vai variar conforme o limiar que eu coloquei, né? Então, estímulos fortes para esse neurônio, se eu fixar em 70 kΩ, seriam estímulos maiores de 0,7 volts, né? Que foi lá convertido em impulsos pela codificação sigma delta. Quando eu fixasse, por exemplo, um peso em 30%. É claro que a rede neural, a ideia é que ela mesmo vá se ajustando os pesos como qualquer rede neural, mas só a nível de exemplo, tá? Então, resumo dos resultados do mestrado. Foi feita uma simulação em MATLAB da esterese L2P do dióxido de vanádio na transição metal isolante. Foi feita a proposta do neurônio, que a gente chamou aqui de NM-LIF-VO2. Foi gerado um pseudocódigo também desse neurônio, e a gente acredita, né, que possa ser utilizado em redes neurais artificiais pulsadas com o neurônio proposto. Hoje está tudo em simulação. Eu acredito que é capaz do doutorado eu acabar em simulação mesmo, mas a ideia em trabalhos futuros é fazer o chip mesmo com esse material, né? Então, seria um chip que não tem nada a ver com silício, não tem nada a ver com germânio, tem a ver com material diferente, que é esse dióxido de vanádio, por uma classificação específica, né? Por um trabalho dedicado, né? Que a gente acredita que possa ser entregue com pouco consumo de energia e tamanho reduzido. Aqui faltou alguma coisa? Não, calma aí. Isso, tá. Então, conclusões do mestrado para a utilização do doutorado, né? O NM-LIF-VO2 tem demonstrado que o dióxido de vanádio tem boas possibilidades de ser utilizado em aplicações neuromórficas, que a gente está acreditando aqui testar ele com uma rede neural artificial pulsada. Na aplicação do NM-LIF-VO2, tanto o PWM, que é a codificação a impulsos do peso sináptico, quanto
o modulador sigma-delta, que é a maneira de codificar impulsos à entrada. São aplicações de consumo de energia baixo, né, e também de implementação em tamanho reduzido, né? Então, pelo menos a gente sabe lá que os russos fazem filmes finos de VO2. Então, fazer um filme fino, seja algo pequeno lá, do dióxido de vanádio, com uma arquitetura eletrônica que se chama PWM e outra que seja sigma-delta, acreditamos que pode ser gerado algo bem pequeno, ainda sem proporção de tamanho, né? E com baixo consumo de energia. Essa é a aposta, né? O que nós estamos propondo aqui no doutorado? Propor, simular e validar na prática redes neurais artificiais pulsadas com esse neurônio proposto no mestrado, né? E aí, o primeiro ponto é estudar e propor arquiteturas de redes neurais artificiais pulsadas. Por que propor arquiteturas? A gente acredita que as arquiteturas tradicionais de redes neurais, elas talvez não se apliquem, não dê para ser utilizada aqui na rede neural pulsada. Então, a gente vai ter que estudar elas. Tem algumas arquiteturas já dedicadas a redes neurais artificiais pulsadas, né, que eles chamam de Spike Neural Networks. A gente vai ter que estudar elas, né, ainda não tive tempo de fazer isso no doutorado, como eu disse, estou só 2 meses no doutorado. Vamos simular essas redes e verificar o desempenho da mesma, né? Então, a ideia é, por exemplo, classificação de imagens, né? O mais comum classificar números de 1 a 10, classificar o alfabeto inteiro, né, via imagens, e ver se essa rede neural artificial com esse neurônio, que é via pulsos, se ela tem uma resposta satisfatória, né, se comparado a redes neurais tradicionais e com consumo de energia baixo, e se a gente acredita que consiga se fazer em um chip pequeno e tal. Então, validar alguma plataforma prática, algum problema a ser definido, provavelmente vai ser esse que eu estou falando, mas ainda não foi batido o martelo, né? Trabalhos futuros. Utilizar desse filme fino de dióxido de vanádio, material físico, para validação das simulações. Então, tem a simulação, né, do neurônio, vou ter a simulação das redes, tal, funcionou lá com um problema específico, funcionou, aí, se aqui no Brasil já tiver isso, mas se não, vê lá se os russos fazem o material para a gente, traz e testa, né? Seja eu, seja trabalhos futuros, outros orientando o professor Luiz, nunca se sabe, né? Outros orientando os meus mesmo. Esses trabalhos futuros aqui também, né, outras aplicações, né, do TMI do dióxido de vanádio, né, como eu disse, isso é utilizado para N aplicações, a gente está escolhendo uma. Se alguém pegar o projeto de mestrado e quiser utilizar esse material aqui para outras aplicações que tenha em mente, então também é algo bem promissor, seja para alguém aqui da UFBC, do grupo de pesquisa do professor Luiz, seja qualquer outra pessoa que tenha esse interesse, tá bom? Trabalhos semelhantes, tem esse Gupta, que é dispositivos bem-resistivos baseado no material perovskita, né? Então, fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que com outro material, né? Então, em 2019, alguém está fazendo isso, fez isso, né? Que fez no mestrado. Alguém que já está no nível que eu estou propondo no doutorado é esse Wang, de 2018. Tem muita gente aqui, pelo menos no paper lá, tem parece que mais de 25 pessoas aqui, que é redes neurais artificiais pulsadas para a classificação de padrões baseados em nanopartículas de prata em um filme dielétrico. Então, o material deles não é dióxido de vanádio, é esse nanopartículas de prata. Mas eles também utilizam o mesmo conceito de um neurônio de integração e disparo com vazamento, só que é outro material. É possível até para comparar resultados, talvez a gente utilize o mesmo problema que eles estão utilizando aqui, de classificação de padrões, até para se comparar. E aí aquilo, né? Se o deles funcionar muito bem, se o nosso
funcionar muito bem, aí vira uma questão de gosto e de custo, né? Se utilizar uma coisa ou outra para aplicações futuras, né? Isso ainda não é muito utilizado pela indústria, tá mais a nível de pesquisa mesmo. Então, acredito que esse palavrão deixou de ser um palavrão para vocês, que é do mestrado, né? Então, modelo de neurônio bem resistivo, de dióxido de vanádio, com codificação de impulso sigma delta PWM. E a proposta do doutorado, que é uma rede neural artificial pulsada, com base nesse neurônio. Acho que talvez ficou, assim, pelo menos uma boa ideia. E se não teve uma boa ideia, pelo menos alguns desses conceitos eu acredito que deu para você ter uma boa ideia aí, que provavelmente você possa utilizar para outras coisas. E aqui tá as bibliografias, mas isso aí é nível de... na hora de passar o PDF para vocês, tá bom? Agora eu acredito que vai para a parte de perguntas. Tá todo mundo aí, vivo, sobreviveram? Então, Opa, obrigado sim. aí, Bruno, Também. Opa, Obrigado, professor. obrigado aí pela apresentação bem interessante, e dá para ver que você vai ter bastante trabalho aí no doutorado, né? Acredito que sim. Bem, pessoal, perguntas para o Bruno? Aproveita, pessoal, aproveita agora e pode perguntar mesmo. Põe ele contra a parede lá. É melhor vocês do que o pessoal da banca, fica à vontade. Bem, acho que pelo jeito ninguém tem dúvida, Bruno. Acho que você... Não, você foi conseguiu... extremamente claro, professor. Tá. Não, mas... Ô, Bruno, aqui é o Luiz. Obrigado aí pela apresentação. Achei super legal aí, tanto a sua apresentação quanto a do Moisés, né, que mostrou tantas aplicações para esse fenômeno aí da esterese, né? Uhum. E na verdade não tenho pergunta não. Eu fiquei mais curioso para saber depois, né, como vai funcionar essa rede neuronal artificial com pulsos, né? Achei super interessante e fiquei mais curioso mesmo aí para ver como que seria esse projeto aí completo, né? Então, como eu mostrei lá, tem o Wang lá de 2019, eles já fizeram isso, né? E por hora o que eles fizeram foi fazer essa parte de simulação, e aí depois eles fizeram lá o material mesmo, né? E testaram, né? E para o material deles funcionou. e fez essa classificação, né? Como foi dito, a ideia é que seja algo de pouco consumo de energia. Nesse trabalho eles nem mencionaram tanto isso, e que por essa questão de que talvez nosso cérebro tenha economia de energia por essa questão de ser via pulso, de não toda a informação passar para os outros neurônios e tudo mais, mas a classificação que eles fizeram funcionou, né? E a ideia é muito parecida com a nossa, a diferença é só o material. Então acredito que vai dar certo. Opa, vai dar sim. Obrigado, Wilson. Ok, isso. Bem, pessoal, mais alguma pergunta ou comentário? Bem, se não tiver nenhuma pergunta, bem, depois vocês fiquem à vontade, quando estiver indo lá para a apresentação depois, pode mandar e-mail, fica à mandar vontade. perguntas para o Bruno aí, né? Acho que não tem problema nenhum, né, Bruno? Não, com certeza. Fica à vontade. Bem, pessoal, então deixa eu só parar a gravação aqui.